Vamos lá, Evangelho de Marcos no capítulo 2. É o segundo livro do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e os tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. É isso mesmo que você está lendo? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração. Nós vamos pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém, amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já fale para essa pessoa que está do teu lado aí, olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. Amém? Os fariseus, os religiosos da época, eles buscavam meticulosamente manter a fidelidade à lei, por causa da influência greco-romana da época. Mas eles eram muito influenciados pelas tradições. E por causa dessas tradições, a maneira que eles articulavam a lei, a maneira que eles observavam a lei, muitas vezes trazia um desconforto para algumas pessoas que não compreendiam aquelas interpretações. Então, naquele lugar, em Israel, haviam dois grupos de pessoas: os justos, que eram esses religiosos, se achavam justos, e quem eram os demais? Os pecadores. Aqueles que não eram influenciados, que não seguissem aquela linha de raciocínio, para eles eram considerados pecadores. Muitos publicanos, muitos pecadores começaram a seguir o Senhor por causa dos seus ensinamentos. Não havia hipocrisia. O seu ensinamento você poderia colocar em prática. E aqueles fariseus começaram a criticar: olha, mas ele come com os pecadores, ele come com os publicanos. Ele falou: isso mesmo. Eu não vim salvar os justos já se acham já pessoas corretas. Não, eu vim trazer a palavra para os pecadores. Procure aí o Evangelho de Marcos ainda. Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Eles seguiam muito aquelas tradições dos anciãos, que eram interpretações. Capítulo 7, versículo 3, para você entender melhor onde eu quero chegar. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Então, quando eles iam para uma refeição, eles lavavam as suas mãos exageradamente, não uma só vez. E segundo a lei, quem deveria fazer isso seriam os sacerdotes na casa do Senhor, por causa da purificação.
era para se purificar que eles faziam isso. Então, eles exageravam nas suas tradições. E de alguma forma, eles até esqueciam das leis de Deus. Algumas vezes eles até criticaram os discípulos do Senhor porque diziam que eles não lavavam as mãos. Pastor, então quer dizer que eles não lavavam as mãos de jeito nenhum? Não quer dizer isso. Eles eram sim, lavavam as suas mãos, mas não daquela forma exagerada, como se fosse um ritual para poder participar de uma simples refeição. Então o Senhor falou: tudo bem, eu vim foi para os pecadores e não para os justos. Eu vim foi para os doentes. Então quando Jesus falou isso, ele fala ao mesmo tempo de uma forma verdadeira, porque querendo ou não, toda pessoa ela tem pecados, mas também de uma forma irônica para eles. Eu vim para os doentes. Porque qual é o principal doente? É aquela pessoa que não admite que está doente. A pessoa fala para você: irmão, você está fazendo algo errado, mas você não admite. Esse é o pior. Porque quando você admite, amados, que você está errado, você busca solucionar aquele problema. Por exemplo, irmã, essa dor de cabeça aí constante, você tem que procurar um médico. A irmã: não, pastor, isso aqui é só tomar eu ia falar um AS. Quem lembra do AS aqui? É só tomar um Doril. Você nunca procurou um médico. Só procura quando está na última hora. Então, para que aquela enfermidade ela seja curada, a primeira coisa que você tem que admitir é que você está doente. Para que o Senhor Jesus ele venha nos dar a salvação, a primeira coisa que eu tenho que admitir é que eu sou pecador. Então os verdadeiros doentes quem eram? Os verdadeiros doentes eram aqueles fariseus, que não admitiam os seus pecados. Então foi isso exatamente o que Jesus quis falar. Ao mesmo tempo que ele disse uma verdade, que todos precisam da salvação, que não há ninguém que não precise passar por esse processo da conversão. Ao mesmo tempo ele falou isso, uma verdade, mas ao mesmo tempo ele foi de uma forma irônica. Procura aí os Salmos. Salmos 14. Então, em primeiro lugar, todos, sem exceção nenhuma, todos nós somos pecadores. Salmos 14, nós vamos ler a partir do versículo 2. Quando você encontrar, diga amém. Ele diz, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E o que diz a palavra? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então não há nenhuma pessoa, amados, que não precise de Deus. Qualquer pessoa, ela pode ser correta como for, ela pode participar da religião que for, ela precisa de Deus, ela precisa da ajuda de Deus. E quando eu falo Deus, ela precisa do Salvador, porque para a pessoa se chegar até Deus, ela precisa de Jesus Cristo. Não se pode chegar até Deus sem Jesus Cristo. O próprio Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o que nós aprendemos? O que foi que Jesus quis dizer? Que todos nós somos pecadores. Vamos até a primeira carta do apóstolo João, quase no finalzinho da Bíblia já. Então, quando você lê a palavra desde o princípio, você vai compreender da mesma forma que todos nós precisamos do Senhor. Todos nós precisamos de salvação. Não existe nenhuma pessoa no mundo, e nunca existiu, que não precise do Senhor. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, a partir do versículo 8. Quem encontrou aí? Ele diz,
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tem pessoas que querem enganar a si mesmas. Não preciso, já tenho a minha religião. Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós precisamos da graça de Deus no nosso coração. O que mais que ele diz aqui no versículo 9? Ó? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o nome purificar de novo. Como é que eles faziam para se purificar? Ele lavava as mãos, excessivamente. Era um ritual. Mas se dentro de você não há esse processo de conversão, não vai adiantar nada. A purificação é algo interno. O próprio Jesus falou, quem vai nos purificar é a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quando você confessa os teus pecados, ó, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele diz no final aqui no versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Nós já admitimos que toda pessoa, ela tem pecados. Mas também não quer dizer que você pode usar essa verdade como subterfúgio. Ah, pastor, já que todo mundo peca mesmo, para que eu vou buscar Deus? Todo mundo peca. Não é assim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela não dá a você esse direito. Todos nós pecamos, mas temos que nos esforçar em buscar o Espírito Santo de Deus todos os dias. Não quer dizer que eu peco, que eu vou fazer as coisas de qualquer maneira. Não, senhor. Nós pecamos até pelos nossos pensamentos. O momento que você julga o outro, se precipita em falar algo, já é um pecado. Mas não quer dizer que eu não tenha que me esforçar para mudar isso. Quem está entendendo isso aí? Eu não posso usar uma afirmação como essa, que todo mundo peca. Ah, pastor, já que todo mundo peca, não tem jeito mesmo? Não, não, não. Nós temos que nos esforçar. Isso aí se chama o processo da santificação. Nós vamos sendo transformados. A minha roupa vai mudar, a minha maneira de falar vai mudar, sim ou não? Sim. Às vezes não precisa nem ninguém falar para você. Quem aqui já chegou no lugar, talvez com um grupo de pessoas, aí você achou assim, rapaz, era para mim ter vestido outra roupa. Quem já se sentiu assim? Não é assim que a gente se sente muitas vezes? É como também a obra de Deus. A gente mesmo vai mudando. Você está assistindo uma programação e você fala, não é mais para mim assistir isso aqui não. Precisa alguém falar para você? Não é assim, irmão? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Agora você não pode ser teimoso também. Se o Espírito Santo de Deus já falou para você deixar de fazer certas coisas, não seja uma pessoa teimosa. Ele já falou para você. Não precisa o pastor falar para você. Vamos lá. Outra verdade também, que a salvação é um dom de Deus para a pessoa que se arrepende. Vou usar o exemplo aqui do Davi. Procure aí os Salmos, mais uma vez, Salmos 51. Pronto, Salmos 51. O Davi, ele está desesperado. Não sei se você já se sentiu assim. A dor que ele estava sentindo não era uma dor física, era uma dor na alma. Salmo 51, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Ele diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Mais uma vez a palavra se purificar, ó. Não é algo externo, não é simplesmente você mudar de roupa. A purificação é algo interno, que vai refletir mesmo fora.
O teu semblante, ele muda quando você está de bem com Deus. As pessoas vão olhar para você, rapaz, você está mudando muito, hein? Há uma luz em você, porque é aquilo que está dentro de você que está refletindo fora. Diga glória a Deus por isso. É isso que Deus faz. Então ele está pedindo para Deus purificar ele, por causa do pecado. Esse momento aqui, do Salmo 51, foi aquele momento que ele está com a Batseba. E depois tira a vida do esposo dela, do Urias. A Batseba perde o filho que foi gerado naquela relação. E aquilo ali trouxe a Davi a dor do pecado. Eu não sei se você já sentiu isso. É muito forte, irmãos. É mais forte do que uma dor física. Quando uma pessoa, ela até trai você, dói. A dor da ingratidão dói demais. Quando você faz algo por alguém e alguém vira as costas para você, é uma dor muito forte, irmãos, a dor da ingratidão. Mas essa dor aqui ainda é pior. Porque você prejudicou alguém. Não é que você foi prejudicado. Quando você é prejudicado, tudo bem, dói também, dói demais. Mas quando é você que faz isso, você prejudicou alguém, você fez algo que não deveria fazer, decepcionou aquela pessoa, aquela dor, irmãos, é muito forte. Mas essa dor é importante, irmãos, para que você mude. Hoje mesmo eu estava falando com a irmã, e eu falei para ela assim: olha, irmã, quando você faz uma coisa errada, e aquela coisa que você fez errada está dando certo, qual a tendência? A tendência é você continuar a fazer. Você sabe que estava errado, mas deu certo, pastor. Mas você sabe que lá na frente a consequência vai ser... Tudo tem uma consequência. Vamos continuar aqui. Salmo 51, versículo 3. A virtude do Davi é isso aqui, ó. Ele diz, ó: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. A virtude do Davi é isso aqui. Quando ele errava, quando alguém chamava a atenção dele, ou até mesmo o Espírito Santo, ele admitia o seu erro. Não foi isso que nós falamos no início? Quem é o doente? É aquele que não admite que está doente. Não, pastor, mas a culpa foi da minha sogra. A culpa foi do Bolsonaro. A culpa foi do Lula. A culpa foi do pastor. Sobra até para o pastor. Sobra para todo mundo. Não, meu amigo. Assuma o seu erro, não é muito melhor? Davi assumiu. Foi eu que errei. Pronto. Doeu. Porque tem coisas que não dá para voltar atrás. Já fiz, pastor, não tem mais jeito. Você vai olhar agora para frente. Para algumas religiões, você vai reencarnar para consertar uma coisa que você fez. Isso aí não existe, irmãos. Se eu tenho que consertar agora, é para frente. Eu não posso mais voltar atrás. Não posso viajar no tempo para voltar e consertar uma coisa que eu fiz. Não dá mais. É ruim dizer isso aí? É, mas não dá mais. O que eu tenho que fazer agora é tentar consertar para frente, assumindo o que eu fiz. É dolorido? É, mas tem que ser assim. Vamos lá. Ele diz aqui no versículo 4, ó: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Eis que amas a verdade no íntimo. Olha aqui, olha o íntimo aqui, ó. Olhe para mim aqui. Sabe o que é que Deus ele vai cobrar de cada um de nós? A nossa consciência. Pastor, ele vai cobrar amor, vai cobrar isso e aquilo. Não, não, não. Ele vai cobrar de você a sua consciência. Qualquer pessoa tem consciência. Sabe quando ela faz uma coisa se está certa ou se está errada. Um dia nós vamos estar diante de Deus. Ele vai nos questionar por que você fez isso e por que você deixou de fazer também. E não adianta colocar a culpa nos outros. É só você e Deus. Os olhos dele estão vendo tudo. Acho que você está entendendo, não é isso? Vamos lá. Agora, versículo 7. Mais uma vez fala da purificação. Ó. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos fazer essa oração para que você saia dessa forma daqui. Vamos pedir ao Senhor para que Deus venha nos lavar nessa noite, através da palavra e do Espírito Santo. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Diga amém. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Diga amém por isso. Davi era rico, mas a preocupação dele não era com o seu palácio, não era com a sua fortuna. A preocupação dele qual era? O Espírito Santo que estava nele. Não retires de mim a presença do Espírito Santo. Lembra do Sansão? Sansão era o nazireu. Em certo momento ele achava que ainda tinha a força do Espírito Santo, mas não tinha mais. Até o Espírito Santo ele pode se retirar de você. Quando a gente vai colocando os pés pelas mãos. Como eu falei para você, você faz uma coisa errada, mas está dando certo. Ninguém falou nada. Aí você vai continuando. Foi como o Sansão. Ele ainda tinha força. Mas teve um momento, meu amigo, que ele não tinha mais. É assim também que acontece. Então, o que ele não queria é que o Espírito Santo se retirasse dele. E de maneira nenhuma, por outro lado, o Espírito Santo quer isso. Pelo contrário. Muito mais do que eu e você, o Espírito Santo ele quer estar em cada um de nós. Muito mais. Pastor, eu quero que o Espírito Santo esteja em mim ainda mais. Quem quer isso aí? É o que nós vamos orar daqui a pouco. Se há pecados, nós vamos pedir perdão ao Senhor, para que Deus ele venha nos purificar, e que a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida seja ainda mais forte. E é isso que Ele quer, muito mais do que eu, você nem imagina. Como o Espírito Santo, Ele quer estar presente na tua vida em todos os momentos, para mostrar para você que caminho você deve seguir. Agora você deve obedecê-lo também, no nome de Jesus. Amém? Vamos aqui para você entender a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, do Novo Testamento. Estou fazendo esse paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo, para você entender que essa doutrina da salvação, ela é a mesma tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vai depender do nosso arrependimento. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Irmãos, quando a Bíblia diz agora, quer dizer quando? Agora, nesse exato momento. Agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Olha o que ele diz, ó: porque
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diga amém. Fala assim comigo: todos pecaram. Diga: todos pecaram, inclusive eu. E fale para essa pessoa: inclusive você. Todos. Voltando lá para os fariseus, eles chamavam as pessoas de quê? De pecadores, como se eles não fossem. E o que é que a Bíblia nos ensina? Que todos pecaram. E você viu que eu li tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. A doutrina é a mesma. Nós lemos nos Salmos, por exemplo, nos Salmos 14, que o Senhor olhou dos céus e procurou alguém que fosse justo. Mas ele encontrou alguém? Não, não encontrou ninguém. Por isso que ele deu o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. Vamos continuar aqui. Versículo 23 mais uma vez. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pronto. Então essa é a doutrina da salvação. Voltando só um pouco mais lá para os fariseus, eles chegaram para o Senhor e a Bíblia diz, vamos voltar, Evangelho de Marcos, eu quero mostrar algo para você no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e o versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Evangelho de Marcos, mais uma vez, ele diz, ó: e aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, ó, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Eram muitos, irmãos, não eram poucos não. Mas os fariseus estavam preocupados com o quê? Com a sua aparência, em mostrar algo, amados, que eles não eram, porque eram hipócritas. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele não quer se afastar de você, ele quer estar ainda mais próximo de você. Mas vai depender de você também, obedecer ao Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos ficar de pé. Aplauda bem forte ao Senhor, no nome de Jesus.